Olá pessoal, Jonathan aqui. No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre os impostos que vocês devem pagar ao estar investindo na Bolsa de Valores. Porque eu vejo bastante vídeo falando como investir, o que comprar, o que não comprar, o que fazer, o que não fazer na Bolsa. Só que eu não vejo muito estar falando quando pagar a DARF. Tanto que eu investi por muito tempo e nem sabia que precisava estar fazendo uma DARF, nem sabia o que era DARF. Então eu vou estar explicando aqui para vocês quando vocês devem fazer isso e como vocês vão estar fazendo esse cálculo do imposto que você deve pagar. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar qual o tipo de imposto, né? Tem um imposto que é retido na fonte, então esse imposto você não deve se preocupar em estar pagando ele, porque ele já vem retido, né? Por exemplo, o juro sobre capital próprio. Tem um imposto de 15% dele, só que ele já vem retido na fonte, ele já vem para sua conta descontar daquele imposto. Então você não precisa estar se preocupando com gerar DARF para isso. E tem o recolhido através por DARF. E é esse sobre que eu vou estar falando aqui hoje, que é o imposto que você deve se preocupar. Primeiramente, eu vou estar aqui é sobre impostos. Independente de você precisar ou não precisar pagar imposto, você deve estar declarando os seus investimentos no imposto de renda, né? Então aqui é só o que você tem que fazer durante o ano, porque o imposto deve ser pago durante o ano e depois a declaração do imposto de renda. Então você tem que passar o ano gerando a DARF e pagando, senão quando chegar no imposto de renda, você vai ter problemas no imposto de renda e vai ter que pagar aquele imposto que você não pagou com juros se você cair na malha fina, né? Então vamos lá. Primeiramente, para você pagar essa DARF, você precisa ter operado na Bolsa de Valores. O que é operar na Bolsa de Valores? É comprar ou vender ações, FII, ETF, BDR, criptomoeda, etc. Até a criptomoeda que não é operada na Bolsa, mas conta como investimento, então conta como pagar uma DARF lá também. Então aqui, se você não operou na Bolsa, você não deve pagar imposto. Por exemplo, você investiu em um CDB. CDB não é uma Bolsa de Valores, então você não precisa se preocupar com isso, porque o imposto dela é retido na fonte, ela já vem para sua conta descontado o imposto. E se você operou na bolsa, tem mais coisa aqui também. Se você só comprou, você não vendeu nada, você só comprou, você não precisa pagar imposto. Acabou aí então. Então você vendeu um ativo? Não. Você não vendeu ativo, então você não paga imposto. Acabou aí. Então se você for tipo o Barsi, que só acumula, e não vende, ou quando vende, por causa que teve algum problema naquela empresa, ela mudou, deixou de ser pagador de dividendos, etc. Então você vai fazer pouquíssimas vendas, então você praticamente não vai se preocupar com isso aqui. Você não vendeu, então você não paga imposto. Acabou aí. Aí, se você vendeu, então aqui, você vendeu, sim. Tem a outra pergunta. Você teve lucro? Se você não teve lucro, você não paga imposto. Acabou aí também. Você só paga imposto sobre o lucro. Se ter prejuízo, você não vai pagar imposto. Então você teve lucro. Aí vamos lá para algumas diferenças que tem aqui. Vamos lá. Ações. Você vendeu a ação com lucro. A sua venda foi acima de 20 mil, então você vendeu 21 mil de ações. Se você não vendeu, você não paga imposto. Por quê? Porque as ações têm uma isenção para estar pagando imposto de renda abaixo de 20 mil reais, né? Então, se você vendeu menos de 20 mil, você não precisa estar se preocupando com o imposto de renda. Aqui, se você vendeu acima de 20 mil, então você vai pagar 15% sobre o lucro, não é sobre a sua venda. Por exemplo, você foi lá e vendeu 5 mil. Você não paga imposto, porque foi abaixo de 20 mil. Só que você vendeu 21 mil. Você vai pagar imposto sobre o lucro desses 21 mil. Você não vai pagar 15% de 21 mil. Eu vou estar explicando depois com um exemplo real para vocês. A criptomoeda também tem uma diferença aqui. Se você vendeu acima de 35 mil, você vai pagar o imposto, que é o que está aqui. Você paga 15% também sobre o lucro do imposto. Sobre o lucro, 15% sobre o lucro. E aqui, se você não vendeu, você não paga imposto.
Agora, os fundos imobiliários também é diferente das opções de cima. Não existe isenção. Então, se você vendeu e teve lucro, já paga imposto direto. E o fundo imobiliário tem 20% de imposto. E aqui, por último, temos os ETF. Vendeu ETF, paga 15% de imposto, se você tiver lucro, né? Então, são essas opções para vocês terem lucro. Vou deixar aqui maior se vocês quiserem estar tirando algum print. E aqui eu vou estar mostrando um exemplo real de como fazer essa conta. Por quê? Porque quando você tem prejuízo, você deve também anotar esse prejuízo para os próximos meses. Porque o prejuízo você pode estar levando e descontar o seu lucro. Então vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho algumas ações. Se eu fosse vender a Randon agora, eu teria 68% de lucro, né, sobre o que eu investi. Porém, se eu vendesse, eu não pagaria nada. Por quê? Porque eu estou vendendo menos de 20 mil em ações. Então não pagaria nada. Mas vamos supor que aqui eu estivesse vendendo 21 mil. Então eu teria que pagar o imposto. O imposto, como vocês podem ver aqui em cima que eu vou fazer o cálculo, seria o quê? 21 mil multiplicado por, vou colocar 70% só para arredondar. Multiplicado por 70%. Daria 14.700 de lucro, se eu tivesse investido 21 mil na Randon. Então, certo, 14 mil. Então, o meu imposto que eu teria que pagar não seria em cima dos 21 mil. Seria em cima somente desses 1.700 que está aqui. Por quê? Porque é sobre o lucro e não sobre o total investido. Vamos dar o exemplo aqui com o FII também para ficar mais claro para vocês. Aqui no caso foi só um exemplo, tá? Você não pagaria imposto nessa venda aqui porque é abaixo de 20 mil. Aqui nos fundos imobiliários, como eu falei, vendeu com lucro, tem que pagar a DARF. Então vamos lá. Se eu vendesse a VILG 11 aqui, eu tive 14% de lucro nela, de rentabilidade. Então, eu vou pegar o quê? Deu 220 aqui, como vocês podem ver. Então, o meu imposto, os meus 20% de imposto, não vai ser em cima do 1.700 que eu tenho investido. Vai ser em cima desses 220 aqui. Então, eu ignoro esses 1.700 que está aqui. Eu coloco o meu lucro, que é esse aqui, 220,80. Eu vou multiplicar por 20%, que é o imposto que é devido dos fundos imobiliários. Então, a gente vai ver que o meu imposto devido de uma venda que eu fizesse seria de R$ 44, se eu vendesse. Como eu não vendi, eu não preciso estar pagando nada agora. Só que tem um detalhe também sobre a DARF. Por exemplo, aqui, eu vou pegar esse outro exemplo que está aqui embaixo. A BTLG. A BTLG eu tive um lucro de 2%. Eu investi 1.600. Se eu colocar, eu vou supondo que eu vou vender ela agora. Então eu vou colocar esses 44 que está aqui lá em cima também. 44 multiplicado por 20%. Vamos ver aqui que o imposto devido é de 8,92. Então eu teria que pagar esse imposto. Porém, nós só podemos gerar uma DARF para um valor acima de R$10. Então o que você deve fazer? Você não deve ignorar. Você vai guardar esse valor aqui de 8,92 para você pagar quando você tiver mais algum lucro. Por exemplo, eu tenho esses 8,92 aqui no mês de julho. E agora, em agosto, eu vou lá e vendi a VILG. Então, eu vou somar mais aquele valor da VILG daqui. Então, vai dar esses 8 mais aquele valor que eu tinha colocado aqui, que eu já esqueci. Mais 44. Somou aqueles quase R$9, mais esses 44, deu os R$10, passou desse valor a DARF, aí você pode gerar DARF e pagar. Então, DARF só gera quando o seu imposto devido, não é o seu lucro, o seu imposto devido, ultrapassa R$10. Porém, a gente não deve juntar o prejuízo de ações com os fundos imobiliários ou com o ETF. Vamos lá. Se eu fosse vender um fundo que está com prejuízo aqui, eu fosse vender esse RECR11,
a gente vê que a gente está com R$ 125 de prejuízo aqui. Então não vou pagar imposto. Imposto é sobre o lucro. Não tive lucro, não tem imposto. Porém, a gente não vai abandonar esse valor aqui. A gente vai anotar ele também, igual a gente fez com aqueles R$ 8 que deu lá. A gente anotou isso aqui. Então a gente vai estar com saldo negativo aqui. Então quando a gente vender algo com lucro, por exemplo, a gente vendeu isso aqui que deu R$ 44, a gente não vai pagar nada, porque no mês anterior a gente teve esse prejuízo de 125. Então desse valor de 125, a gente tira mais os R$ 40 e vai somar até que esse valor aqui fique positivo. Aí quando esse valor ficar positivo, aí a gente tem que se preocupar novamente em pagar o ADARF. Então no caso aqui a gente tem menos 125 de prejuízo. E a gente soma com esse valor aqui. Então a gente vê que ainda deu menos R$ 81. Então a gente não pagaria imposto ainda, até a gente estar com o valor de lucro aqui positivo. Esse valor a gente consegue passar de ano a ano se a gente declarar esse prejuízo no imposto de renda. Então, por exemplo, se eu tive R$ 1.000 de prejuízo nesse ano, no ano que vem eu tenho que declarar esse prejuízo no imposto de renda para eu poder descontar nos anos seguintes quando eu for ter algum lucro. Porém, isso aqui é para o FII. Então, o FII tem esse imposto de 20% e a gente vai carregando prejuízo assim. A gente não pode descontar o lucro ou prejuízo nos FIIs com a ação. Então, se por exemplo eu tenho R$ 1.000 de prejuízo em ação e tive um lucro de R$ 500 no FII, nós não podemos misturar os dois. Ação a gente desconta em ação, FII a gente desconta em FII. Então, o prejuízo de ação a gente vai descontar com o lucro na ação e o do FII com o FII, não mistura os dois. O ETF é igual ao FII, porque você vendeu, você vai ter que pagar o imposto. Não existe aquela isenção que existe nas ações e na criptomoeda. Então, vendeu, tem que pagar imposto. Só que o prejuízo de ação pode ser descontado no ETF. Então, se eu tenho aqui R$ 1.000 de prejuízo em ações e vender o hash 11 aqui, eu não vou pagar imposto nenhum, porque vai descontar 140 lá daquele lucro do prejuízo que eu tive, então eu ainda estou negativo, não pago imposto. Então, as regras básicas são essas. Existem algumas outras coisas para vocês analisarem. Então, depois eu posso fazer mais vídeos explicando sobre a declaração do imposto de renda, se for do interesse de vocês. Aqui eu só vou mostrar para vocês o que a XP colocou sobre o imposto que você deve declarar ou pagar nas criptomoedas, porque a criptomoeda não tem uma lei específica para ela cai em uma lei que já tem sobre outras coisas que não são especificamente criptomoedas, né? Então aqui nós podemos ver a isenção que ele fala, de 35 mil, e aqui em cima o imposto que deve ser pago nela, que eu falei que é aqueles 15%. Aqueles 15% é nesses 5 milhões aqui. Se você tiver mais de 5 milhões, você vai pagar esses outros alicotas aqui, conforme o tamanho do seu patrimônio nas criptomoedas. Então o vídeo de hoje é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o like. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu vou estar tentando responder vocês e tirando a dúvida que podem ter ficado. Até o próximo vídeo, pessoal.